Olá, bem-vinda e bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu decidi fazer um tema ousado, porque é algo muito amplo, mas eu vou tentar ainda assim. A gente vai descobrir aqui, começar pelo menos a investigar qual é o seu propósito nessa vida. Você vai escolher uma das duas opções que tem na tela. A opção número 1, a turmalina negra, e a opção número 2 é o quartzo rolado, quartzo branco. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com muita calma, não precisa ter pressa. Escolha aquela opção que te chama mais a atenção nesse momento. Eu vou começar com quem se conectou com a turmalina negra. E eu ia tirar algumas cartas, como às vezes eu faço, quase sempre eu faço assim, tirar algumas cartas dos oráculos antes de começar a gravar para agilizar o vídeo. Mas eu resolvi, algo me diz para fazer enquanto gravo. Então é isso que eu vou fazer. E aí talvez demore um pouquinho mais de tempo. Vou começar aqui com esse oráculo, a gente entender qual o seu propósito nessa vida. A minha ideia é tirar as cartas primeiro e começar a falar tudo junto. E vamos ver o que acontece. Saíram 4 cartas. Eu vou aceitar. Vou aceitar. Por quê? Não saíram 5 cartas. Vamos lá. Como eu não vi, eu vou devolver uma aleatória. Saiu uma de cada cor aqui. Esse oráculo ele é dividido em 4 partes. Deve ter um motivo para isso, né? Então a gente tem a casa da saúde com Mercúrio. A casa número 6, que seria a casa de Virgem. O nodo norte, o futuro. A abundância, eu tô olhando porque eu tô seguindo a ordem numérica das cartas. Escorpião com profundidade. E a abundância, que é Virgem novamente. Bem interessante. Eu vou tirar as outras cartas antes de começar a falar. Eu não quero usar um oráculo só. Então vamos ver o que mais vem aqui para você da opção número 1. Qual o seu propósito nessa vida? Coisas interessantíssimas aqui já de cara, assim. Saiu o espírito da raposa. Vou ficar com uma só desse oráculo. A princípio eu ia pegar mais cartas, mas saíram muitas. Vou ficar um bom tempo falando. E essa carta ela traz, e eu ainda vou usar o tarô. Essa carta traz a frase: acredite ou confie nos seus talentos. No seu talento de mudar. Mudar os tempos, na verdade, é o final da frase. E eu vou pegar agora aqui com o tarô pra gente entender qual é o seu propósito. Já de cara eu vou começar a falar, vou começar por essa carta da raposa. Ela me traz uma impressão. A raposa é um animal que é muito inteligente, extremamente inteligente e esperto, tem uma esperteza, como espírito animal, né? Como animal de poder, traz uma questão de você conseguir ter uma visão apurada, uma percepção apurada. Então você consegue perceber o seu entorno, usar essa inteligência instintiva a seu favor, para você saber onde você está pisando, para você conseguir perceber nos mínimos detalhes quem são as pessoas à sua volta, quais as intenções dessas pessoas. Isso traz essa sagacidade desse animal que é a raposa. E isso aqui, o que me chama a atenção nessa carta é que ela fala sobre confiar nos seus talentos.
tem o complemento da frase, mas esse trecho me chama muita atenção. E eu ia começar falando sobre isso, porque eu acredito que um dos seus propósitos nessa vida, e eu já deixo aqui claro, se você chegou nesse vídeo, a minha intenção não é falar assim, o seu propósito é trabalhar com tal coisa. O propósito vai muito além disso. Aqui, o nosso propósito basicamente é o aprendizado que a gente veio desenvolver nessa vida. Então, um dos propósitos, né, um braço desse propósito seu nessa vida é desenvolver a sua confiança nessa capacidade instintiva que você tem. Isso aqui, pra mim, é muito forte. Por quê? Vários motivos, na verdade. Eu tenho aqui essa carta de Escorpião que traz esses animais. Com a águia, o símbolo da águia é igualmente um animal de uma visão muito apurada, de longo alcance. É uma ave que consegue voar muito alto e ainda assim identificar uma presa minúscula lá embaixo. Essa capacidade de percepção. Além disso aqui, enquanto eu comecei a falar, saiu essa carta Nova Visão aqui no tarô, que é a energia do pendurado, mas ele aqui fala sobre uma nova visão, uma nova perspectiva, você conseguir olhar as coisas de uma outra forma, você ter esse olhar, essa forma, eu vou usar esse termo fora da caixa, muitas vezes, de você perceber as coisas, perceber a vida, o seu entorno, as pessoas, enfim, ter essa forma apurada de ver as coisas, essa percepção. Um outro fator, a gente tem aqui a carta do Nodo Norte, que no mapa astral, no seu mapa, você pode inclusive olhar qual signo está no seu nodo, qual casa está caindo também e entender o que tem de informação em relação ao seu nodo norte. Mas basicamente é um posicionamento que fala sobre exatamente o que você veio fazer aqui. O nosso nodo sul é o que a gente traz das vidas passadas e o nodo norte é o que a gente veio desenvolver visando, focando no futuro. Então é muito interessante aparecer exatamente essa carta aqui, porque eu acredito, olhando para isso que tem aqui na minha frente, me parece muito que eu vou falar ainda de outros pontos, mas um dos pontos principais, que é na verdade o que carrega todos os outros, é você conseguir desenvolver essa percepção focando no futuro. É exatamente entender, para muitas pessoas eu diria que entender que a vida sim é agora. Esse Nodo Norte fala bastante disso. A vida é no aqui e agora, você precisa viver o presente, é importante estar ancorada ou ancorado no presente, mas é uma construção. Você está em construção, você está se dirigindo, se direcionando para um outro lugar nesse futuro. Então, leia o que o seu Nodo Norte, o signo em que está o seu Nodo Norte, ele tem extrema importância para você. Complementando essa leitura, independente do que eu fale aqui, é extremamente importante para você, porque a posição no mapa astral que fala dessa construção de propósito, visando o que está lá na frente. Outra coisa que a gente tem aqui, eu vou em cartas não na ordem que em que eu coloquei aqui. Eu vou conectar as informações. Além disso, a gente tem aqui a compreensão com essa figura desse pássaro preso nessa gaiola, que na verdade ele não está preso, né? A porta está aberta. E me traz muito essa energia de libertação aqui, muito de encontro dos iguais a você. Eu vou deixar assim enquanto falo, em foco. Encontro, né? Libertação, sair de um lugar que te aprisiona. Eu conecto muito com isso que eu falei sobre o confiar nos seus talentos, que é uma parte da frase dessa carta da raposa. Confiar e acreditar e encontrar a sua força. Isso tudo é parte do seu propósito, né? Encontrar essa força que te tira desses lugares que te
te limitam, que te apertam, que te aprisionam, é conseguir compreender toda essa sua capacidade aqui de raposa, essa esperteza dessa raposa, para que você abra as asas e voe, para que você cresça, para que você expanda. Isso é um dos grandes propósitos que você veio aqui desenvolver, possivelmente em algum lugar. Pode não ser tão consciente assim, mas eu acredito que em algum lugar exista em você muita falta de confiança, uma pessoa que não acredita na própria capacidade, muitas vezes tem que lutar muito com esses medos, essa insegurança, uma pessoa que pode ter questões de insegurança em alguma área ou outra, não precisa ser em tudo, né? Mas em algum lugar existe essa insegurança. E é exatamente esse um dos seus grandes trabalhos nessa vida. É superar essa insegurança e descobrir que você tem essas asas aqui para voar. A gente tem aqui essa figura desse pássaro, né? Trazendo essa ideia de liberdade, de abrir as asas e voar. Aqui, essa figura do pendurado também traz muito dessa imagem, desse simbolismo, né? Essa figura em movimento livre, de dança, que parece que tá dançando. Tem isso tudo que eu já falei até aqui. Outra carta que a gente tem, eu nem falei ainda de outras aqui do oráculo. Outra que a gente tem é a integração, que é a temperança. Então deixar aqui. É uma carta que traz aqui a integração dos opostos, né? Dentro de si, da sua luz e da sua sombra. Volto a dizer, pode não ser uma questão talvez de insegurança, mas pode ser que você tenha muitos conflitos. É uma outra possibilidade, ou também. Muitos conflitos, você muitas vezes pode se sentir uma pessoa muito forte, muito capaz e no momento seguinte totalmente incapaz, ilimitada e travada. Você pode sentir que você tem uma luz muito grande dentro de você, uma vontade genuína de ajudar outras pessoas, mas ao mesmo tempo essa dúvida sobre si, uma sombra igualmente. Se você tem uma luz muito grande, possivelmente você tem uma sombra também muito grande, porque é o que acontece, né? Quando a gente tem a luz. Então, ao mesmo tempo, né, ter todos esses fantasmas, esses demônios dentro de si, com os quais você tem que lutar diariamente. E isso muitas vezes pode ser pesado, né? Porque é aí que está o ponto, é encontrar esse equilíbrio, esse meio termo. Não precisa ser um extremo, não precisa ser o outro. Você é um meio termo, você não é alguém completamente incapaz, você não é a pessoa mais perfeita do mundo. Você tá no meio, você é humana ou humano, você tá ali em processo. E essa leitura fala exatamente desse processo. Então isso aqui tá muito em destaque, por isso que eu tô colocando que talvez, possivelmente, se você escolheu essa opção, você pode não estar se identificando, mas possivelmente se você escolheu essa opção, tem algo disso dentro de você. E o seu propósito é vencer isso, é perceber a sua força, é perceber a sua luz. Se dar conta da sua sombra, saber que ela está aí, trabalhar essa sombra para que você caminhe na luz. Isso também é um ponto aqui. Tudo isso porque, como eu disse, né, eu tô aqui encadeando as cartas antes de falar disso. A gente tem aqui, né, não falei da própria energia do signo de Escorpião. Pode ser um signo que você tem forte no seu mapa. Pode, não necessariamente, mas pode ser uma confirmação. Aqui a gente tem Virgem 2 vezes e Escorpião. São os signos que aparecem. Escorpião é um signo que faz essa busca, que mergulha na sombra e vai lá exatamente para buscar as respostas e trazer para a superfície e renascer como a fênix, né? É um dos símbolos do signo de Escorpião. Lindíssimo. Eu acredito que você, inclusive, tenha muito dessa característica de ser alguém que consegue se adaptar. Não sei se é a melhor palavra, mas eu vou colocar assim, se adaptar. Acontece alguma coisa, você pode ir no fundo do poço, mas você consegue sair de lá. Você
dá um jeito de sair, de voltar para a superfície mais forte, mais fortalecida. Se você não ouve isso que eu tô dizendo e pensa assim, eu não sou assim, observa se você é e você não tem consciência disso. Às vezes é até legal, pode ser interessante, né? Você perguntar para pessoas próximas como elas te enxergam. Pode ser que você ouça algo desse tipo que você nem se deu conta, na verdade. Mas aqui tem muito essa capacidade de mudança, de transformação, de desenvolvimento através dessa investigação, desse mergulho dentro de si. E você não veio dessa forma à toa. Isso é exatamente porque aí está um lugar de trabalho seu, de propósito. Como eu disse, não estou aqui para dizer o que você tem que fazer da vida. O propósito vai muito além. Muito além. Você pode encontrar isso, esses pontos aqui, através do que você faz. Mas não necessariamente você precisa, por exemplo, ter um emprego. Você pode fazer isso aqui no seu meio familiar. Você pode fazer isso aqui nos seus relacionamentos. Então, vai muito além. E eu espero que isso tenha ficado claro, que, não sei, né, se algumas pessoas entraram aqui buscando um tipo de informação que não é o que eu tô trazendo. É muito maior. Isso tudo para dizer, para chegar aqui em duas cartas que eu deixei aqui por último, né, e me chamam a atenção, que elas têm um símbolo muito parecido. Aqui a gente tem a Casa da Saúde, com essa estrela, que traz... o símbolo da estrela eu conecto nessas duas cartas, mas vou falar um pouquinho dessa exclusivamente agora. Mais uma vez a gente tem a questão do equilíbrio. Aqui na temperança, ela tem isso de meio termo, né? Não é nem 8 nem 80, não é nem menos 80 e nem mais 80, é um meio. Aqui essa Casa da Saúde traz a saúde no sentido holístico. Você se enxergar como um ser muito maior, muito mais completo do que só o seu trabalho, só os seus relacionamentos. Você é tudo isso junto. Você precisa direcionar a sua energia para todos esses campos, para que esse todo ele esteja o máximo que for possível, né? A perfeição não existe, mas o máximo que for possível para que isso esteja em equilíbrio, porque uma coisa apoia a outra e isso tudo junto te apoia, te traz mais força, mais segurança, mais estabilidade emocional, mental, para que você lide com o que acontece no seu caminho, porque eu acho que eu não terminei o que eu ia falar em algum momento aqui da leitura, que as situações, os desafios, eles vão acontecendo. Pode ser no seu profissional, por exemplo, você fazer uma escolha profissional, você encontrar desafios no seu trabalho. Tudo isso vai acontecendo exatamente para que você dê de cara com essas situações que vão te colocar no lugar de olhar para isso aqui, de investigar isso aqui, de refletir sobre tudo isso que está sendo dito aqui. Nada é à toa. Então, sim, pode ser através de uma escolha profissional, mas aqui vai muito além. Como eu bem disse, é tudo junto, é a vida toda, são todas as áreas. Uma necessidade, mais um dos seus propósitos, né? É essa necessidade de encontrar o equilíbrio dentro de si. Inclusive, eu diria que com essas duas cartas, você aprender, um dos seus grandes propósitos, né? Aprender a não se tornar obsessiva ou obsessivo com tudo. Dosar. Possivelmente, talvez você possa se identificar com essa característica. Eu me identifico bastante, inclusive, por isso que eu estou falando, inclusive. Alguém que eu cismei com uma coisa, eu foco só naquilo. Eu quero terminar aquilo que eu tô fazendo, eu só paro quando eu termino e não penso em outra coisa e fico ali. Se é trabalho, eu esqueço da minha saúde, paro de fazer qualquer outra coisa, não durmo direito, não como direito e fico ali, naquilo.
E aí de repente eu posso mudar. Quando eu resolvo, eu mudo para outra coisa. Minha obsessão é outra. E aí é que tá. É conseguir entender qual é o meio termo disso tudo. Eu preciso dar atenção para todas as áreas, porque uma apoia a outra. Eu preciso da minha saúde, eu preciso do meu corpo saudável, da minha mente saudável, para que os meus relacionamentos sejam saudáveis, para que o meu trabalho aconteça da melhor forma, para que eu seja capaz de fazer, de realizar. Então isso tudo parte desse lugar, dessa necessidade de encontrar o equilíbrio. E aí, agora sim, finalizando, né, aqui essas cartas, a gente tem a abundância. Tudo isso é para te aproximar dessa abundância, que é algo lindo. Se a gente fosse olhar aqui como uma linha de chegada, o pote de ouro tá lá no final dessa linha de chegada, sabe? Lá no final do arco-íris. Não é assim que funciona. O propósito, ele é realizado e buscado e desenvolvido diariamente, um passo atrás do outro, Não é algo que você vislumbra para o futuro quando você tiver velhinha, sabe? É algo que você vai fazendo acontecer no aqui e agora. Foi uma das primeiras coisas que eu disse. É importante a gente estar presente no aqui e agora. Por isso, porque a vida está acontecendo aqui e agora. Você não sabe qual é o seu último dia nessa vida. Então você precisa viver ela plenamente. Essa abundância precisa estar fluindo diariamente. E um dos seus propósitos é descobrir como que você faz isso aqui acontecer. Como que você consegue se manter em fluxo, se manter em abundância. Um dos seus trabalhos nessa vida é se equilibrar para encontrar esse fluxo. Porque faz parte do seu processo de desenvolvimento, porque você merece viver uma vida plena, porque você merece aproveitar, estar aqui aproveitando, sendo feliz, seja na área que for, e em todas elas ao mesmo tempo. Como eu disse, nem sempre é uma grande utopia você querer achar que você vai colocar as caixinhas, né, da vida e você vai cuidar de cada uma delas igualmente o tempo todo. Não vai. Às vezes você vai dar mais atenção para o seu relacionamento, para a sua família, para um filho que ficou doente, e aí você deixa o trabalho um pouquinho de lado e depois você vai focar no trabalho e não vai ter tempo, tanto tempo assim, para os seus filhos. Exemplos, né? É normal. A questão é a intenção. O que está sendo mostrado aqui é a sua intenção de querer encontrar esse meio termo, de querer chegar no melhor para todas as áreas, mesmo que seja algo até inalcançável, mas parte do seu aprendizado é essa busca, exatamente a busca, porque é nessa busca que você faz essa abundância aqui acontecer na sua vida, ao mesmo tempo em que você se direciona para ela cada vez que você chega. Não que seja um caminho, né? É algo que acontece. Não é uma linha que você percorre. Você vive. Você vive em abundância. Mas é mais ou menos uma ideia de cada vez que você consegue fazer isso, se perceber em fluxo na sua vida, se perceber vivendo uma vida abundante e não escassa, você vai mais em direção a isso. Então isso é cada vez mais multiplicado na sua vida. Isso também é parte do seu propósito. E eu vou pegar uma última mensagem aqui. Eu ia tirar mais cartas, mas eu já falei bastante. E eu acho que a mensagem aqui já tá de bom tamanho, né? É assim, é bastante coisa que foi dita. E é muita coisa, realmente. É o trabalho de uma vida inteira, né? Se manter em movimento. Isso é outra coisa, inclusive. É exatamente essa frase, né? Esse se manter em movimento. O pendurado traz isso. Porque aqui eu amo esse pendurado desse tarô do Osho, porque
a energia do pendurado tradicional sempre traz uma pessoa pendurada, né, de cabeça para baixo, amarrado, preso. E aqui ele tá livre, ele tá dançando, ele tá fluindo, ele está em movimento, ele não está parado, pendurado, ele está em movimento. Então isso também faz parte desse processo todo que foi dito aqui, se manter em movimento. Porque a vida é movimento, né? Só é vida porque está em movimento. E movimento é vida. Pra finalizar, caíram muitas cartas, mas tudo bem, eu vou falar delas. Porque é rápido. O compartilhar aqui, a Rainha de Paus, que é a própria prosperidade em pessoa, assim como a Rainha de Ouros, né? Ela seria a rainha mais próspera de todas, mas essa aqui, ela tem uma força, um poder pessoal que passa por essa prosperidade, porque ela é muito rica, né? Ela é muito cheia de força, de fogo, de vida. Aqui com essa, acho que dá pra ver, ela tem uma bandeja de frutas com uma vela aqui nas mãos. E ela compartilha, ela divide o que ela tem de melhor e assim ela multiplica na própria vida. Então por isso que eu conecto muito com essa ideia de abundância que a gente já viu aqui. E outra coisa é essa questão de a Rainha de Paus, ela é uma rainha extremamente empoderada. Ela sabe do poder dela, ela sabe da capacidade dela. Muito a ver com isso que eu falei aqui, de um dos seus objetivos, um dos seus propósitos nessa vida é reconhecer, descobrir e alimentar também a confiança na sua capacidade, reconhecer a sua força, a sua potência, o seu poder de realização, de manifestação, que é aqui representada com essa rainha. As outras cartas que a gente tem também, essa aqui é a carta do julgamento aqui nesse tarô, que traz a frase além da ilusão. É enxergar através desse véu, o véu da limitação. Aqui as cartas, elas estão conversando bastante entre si. Enxergar através dessa limitação, dessa insegurança, dessa sensação de incapacidade, talvez, que te prende, que te limita, que não deixa você ser quem você realmente pode ser, quem você veio ser, que é algo grandioso, é uma pessoa abundante, próspera. Aqui você é como se você estivesse sendo a sua própria prisão, você se limitando. O pendurado tem muito disso também, né? Ele tá preso, ele tá amarrado de cabeça para baixo. Ele precisa enxergar as coisas de um outro jeito para sair dali de onde ele tá. Você precisa se enxergar de um outro jeito para sair desse lugar que não é para você. O seu lugar é muito maior. E eu acredito que esse seja o seu grande trabalho nessa vida. Passar por isso tudo aqui, né? A última carta que saiu aqui foi a carta dos amantes, que me traz duas mensagens. Primeira de tudo, né? É uma carta que fala sobre escolhas, sobre diariamente você escolher se olhar de um outro jeito, diariamente você escolher viver essa vida abundante ao invés de se manter na escassez. Escolhas. Honrar as suas escolhas, as suas decisões na sua vida, entendendo que você tem as suas limitações, sim, e muitas vezes você pode fazer escolhas equivocadas. E você vai dar um jeito, você tem plena capacidade e potencial de contornar a situação, pegar um atalho e voltar para o rumo. Não é o fim do mundo, você não precisa se chicotear porque você fez uma escolha errada, você não precisa ser perfeita. Aqui é entender que você não é perfeita e você está nesse processo, para que você continue caminhando nesse processo. E a outra coisa que essa carta traz é em si a energia dos amantes, né? Porque me fala muito sobre até essa ideia de compartilhar aqui, de você ter um dos seus propósitos, como eu disse, é viver essa abundância, não é
construir algo lá pro futuro, pro seu último dia. Não, é viver ela diariamente. E isso faz parte dessa divisão, né, desse compartilhamento, melhor dizendo, com as outras pessoas que estão ao seu redor, com os seus familiares, com os seus amores. É viver esse amor, essa vida abundante nesse sentido desse amor todo que você pode, que você tem em você para compartilhar com os outros. Então, essa carta me traz isso, essa energia dos amantes também me traz isso. A ideia, né, de você nunca estando só. A sua vida aqui, independente de como você esteja nesse momento, é importante que você saiba que a sua vida, essa sua vida aqui, que a gente está vendo, né, que é a presente, a atual, você nela não precisa viver só. Você não veio aqui para estar só. Você veio para compartilhar com várias pessoas. Eu iria dizer muitas pessoas, mas o número não importa. Com as pessoas que são o suficiente, que são as necessárias. As pessoas que te importam e que se importam com você, que querem estar ao seu lado, que veem valor em você. Mas para elas verem valor em você, você precisa ver em primeiro lugar. Você precisa reconhecer esse valor, essa capacidade, esse potencial em você. E isso tudo começa aqui, no que foi dito. Vou finalizar essa mensagem aqui, já ficou bem longa, não esperava que ficasse tão longa assim. Espero ter colaborado, pelo menos um pouquinho, para te ajudar a começar a entender algumas coisas sobre si. Se quiser me contar nos comentários se fez sentido para você essa leitura, eu vou ficar muito feliz. Te convido a se inscrever no canal, caso você não tenha feito isso ainda. Lembrando de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. E eu espero te ver no próximo. Até lá! Vou agora para o segundo grupo, você que escolheu o cristal rolado, o quartzo rolado aqui. Avisando que, como eu avisei no primeiro grupo, eu ia tirar algumas cartas de 2 oráculos para agilizar o vídeo, mas algo me disse para fazer isso enquanto gravava. No primeiro grupo eu entendi por quê, mas enfim, vou fazer isso aqui agora. E já aproveito também, antes que eu esqueça, para dizer que propósito vai muito além de trabalho. Aqui eu basicamente não vou te dizer algo do tipo, você deveria fazer tal coisa. Propósito aqui pra mim, que a gente está investigando, é aquilo que é importante pro seu processo de crescimento pessoal, aquilo que você veio fazer nessa vida enquanto espírito, que você veio aprender aqui. Isso sim vai muito além do que você faz com o seu tempo aqui na Terra, no sentido profissional, né? Então, fica o recado, se você está procurando esse tipo de resposta, provavelmente você não vai encontrar. Então vamos lá, começar com esse oráculo aqui para entender qual o seu propósito nessa vida. Você que escolheu o número 2. No primeiro grupo saíram várias cartas, eu não sei ainda quantas cartas eu quero tirar aqui. Vamos ver. 3 talvez. Ver o que sai mais. Saiu aqui a primeira, o signo de Touro com a estabilidade. Muitas cartas também. Vou ficar com essas. Temos Touro, perdão, com a estabilidade. Os signos, né, assim, pode ser uma confirmação para você. O planeta que a gente tem aqui é Urano, a casa da vocação, a casa número 11. Você também pode ver, inclusive, que planetas e em que signo cai a sua casa 11 e que planetas estão lá. Pode ter uma mensagem que complementa aqui a sua leitura. Urano é o regente de Aquário, casa número 11, né? A casa de Aquário. A gente tem Peixes, aqui é o lago, e a criação com o signo de Libra. E eu vou tirar aqui as outras cartas antes de falar como eu fiz no primeiro grupo, pra passar pela mensagem sem ficar indo e vindo, se é que eu consigo fazer isso. Vamos lá, o que mais?
Vou tirar uma só também, como eu fiz no primeiro, desse, e agora com o tarô. Perdão, falei muito. A gente tem aqui o guardião ou a guardiã do coração. Lindíssima essa energia. Ame e se permita ser amada ou amado. Vamos ver o que mais sai aqui com o tarô agora, sobre o seu propósito nessa vida. Várias e várias e várias cartas. O diabo, condicionamento. O rei de copas com a cura. O adiamento. 4 de espadas. Eu vou pegar mais 2. Saíram muitas mesmo. Na verdade não, vou ficar com essas 3 e seguir aqui embaralhando. A gente vê o que é mais. 6 de espadas, a concessão. E o controle, o rei de espadas. Esqueci o nome do cidadão, rei de espadas. Bom, a gente tem aqui Libra, Touro, Peixes, Aquário. E tem 3 cartas dessas do tarô que eu tirei. 3 cartas são do naipe de espadas, que reforçam os signos de ar. Mais uma vez, pode ser uma confirmação para você, mas não precisa ter isso no seu mapa. Pode ser, por exemplo, aqui a gente tem Libra, né, que já é um signo de ar. E pode ser que você aqui, uma característica sua, o vídeo não é sobre isso, mas pode ser uma característica, alguém muito mental, alguém que muito racional, muito lógico, que busca muito a lógica das coisas, que aqui até com esse rei, né, alguém que tem uma necessidade, e eu vou aproveitar isso já para começar a falar aqui sobre o propósito em si, porque a gente tem Touro com a estabilidade e aqui esse rei de espadas com o controle. Isso me traz muito uma energia de uma pessoa controladora, de uma pessoa que precisa saber o que está acontecendo, precisa de informação, não consegue dar um passo sem saber em que terreno está pisando. Isso é muito bom. Isso faz parte do seu propósito. Sim, porque a gente tem aqui essa carta de Touro com essa estabilidade, falando que seu propósito é encontrar a sua estabilidade. Não só material. Pode ser, sim, Touro é um signo de terra. É uma estabilidade que passa por tudo que você arrecadou ao longo da vida, né? A vida que você criou para viver, o conforto da sua casa, por exemplo, uma família estruturada, enfim, né? Bens, o que fizer sentido para você. Passa por aí. Mas é uma estabilidade aqui também interna, é uma estabilidade mental, emocional. E essa ideia, né, que passa por esse lugar de talvez uma pessoa controladora, talvez uma pessoa que muitas vezes pode empacar porque não tem uma informação. É assim, sabe aquele tipo de pessoa que só consegue dar um passo, só consegue, por exemplo, tem um projeto para lançar. E aí eu só consigo lançar se tiver tudo perfeito, se eu souber tudo tem que estar encaixadinho no lugar, tem que estar muito direitinho para então eu lançar. Eu não consigo fazer e ir ajustando ao longo do caminho. Então, muitas vezes pode empacar porque você deixa de fazer as coisas. Você adia, é uma carta que está aqui, você adia a sua felicidade, a sua realização, a estabilidade que você precisa alcançar aqui como propósito, você precisa alcançar essa estabilidade. Então, um desses propósitos que você tem aqui, através dessas cartas, é agir apesar de não ter todas as respostas, apesar de não estar perfeito, você precisa fazer as coisas acontecerem.
realizar, buscar realizar, se colocar ativamente na sua realização, seja lá do que for, em qual área for. Tentar não ser uma pessoa tão controladora. E se você não está se identificando com isso, eu posso levar para um outro lado. Não necessariamente uma pessoa controladora, mas uma pessoa fluida, uma pessoa adaptável, maleável, que vê uma dificuldade, vê um obstáculo, vê um problema e tranquilamente consegue contornar, não fica parado ali. Sabe quando você dá de cara com uma parede? E ao invés de entender como que eu saio daqui, dessa parede, né, já que eu não posso atravessar ela, como que eu contorno? Não, você, né, teoricamente aqui, esse empacamento é alguém que paralisa porque chegou no obstáculo e não vai nem para um lado nem para o outro, fica ali. Então, um dos seus objetivos de vida aqui, um dos seus propósitos nessa vida é ser mais maleável, é saber como sair das situações mais rápido, mais fácil. Aí, a gente tem, eu tô aqui vendo por onde eu começo, né? Que caminho eu sigo aqui, tem muita informação. Vou falar aqui, vou seguir a ordem então que eu tirei, porque no primeiro grupo eu encadeei as mensagens. Aqui, a princípio eu não tô vendo uma conexão, assim, uma linha que costura tudo. São pontos. Vou falar mais um pouquinho aqui, seguindo ainda essa ideia que eu trouxe até aqui. A carta da concessão, ela complementa isso. Aqui traz uma energia de você ser importante, você abrir mão muitas vezes. Muitas vezes você desestabilizar, desestruturar, mudar de ideia, botar abaixo para poder construir algo melhor, algo mais sólido. Abrir mão aqui também passa por isso. Mas essa concessão, né, fala bastante sobre essa ideia de você ser maleável, ser flexível, ouvir todos os lados, não ser uma pessoa cabeça dura, né, assim que quando cisma com uma coisa só é aquilo. Ser mais... Aqui, isso é muito real nessas duas cartas, o controle, né, aqui ele é feito de linha reta, ele tá dentro ali de uma caixinha. Então é sair disso. Isso faz parte do seu propósito nessa vida. Aprender a ser maleável, a fluir mais, controlar menos, querer menos respostas e viver mais em busca delas. Porque a grande questão, o propósito é a busca por ele. E é assim que você vive isso. Não é algo... Falei isso no primeiro grupo, né? Não é algo que você está criando, construindo para viver lá no futuro, em algum dia do futuro. É algo que você vive diariamente. Por isso é tão importante aqui você entender que isso aqui faz parte. Precisei fazer uma pausa, vamos lá. Mas eu já tinha terminado de falar sobre isso. Vamos seguir aqui. Aqui, curiosamente, eu vou passar por um lugar que, na verdade, eu comecei falando que não ia falar sobre exatamente trabalho, mas aqui eu tenho isso presente. Por quê? A gente tem aqui a casa da vocação e a criação com o signo de Libra. Não necessariamente vai se referir a trabalho, mas para algumas pessoas pode ser uma confirmação. Ouvir, prestar atenção, né, reconhecer, aceitar e trabalhar em cima dos seus dons e talentos naturais, que para muitas pessoas aqui passa por essa criatividade, no sentido de um trabalho criativo, seja nas artes, qualquer sentido criativo da palavra, né? Para muitas pessoas também, para outras pessoas, essa criação, já que a gente tem aqui Libra, é um signo... As artes, né? A ideia das artes, assim como a gente tem Peixes, também é um signo associado ao universo artístico, Libra com a beleza, né?
e Peixes com a imaginação. Libra também fala, a casa de Libra, ela, no nosso mapa, ela fala sobre as nossas relações. Então, me faz pensar na questão da maternidade, a criação, você, maternidade ou paternidade, tá? Não importa. Mas a questão de alguém que gera, que cria, que cuida. Podem ser projetos, né? Alguém que gera ideias, coloca ideias no mundo, uma pessoa que tem essa facilidade, esse dom. Mas a gente tem aqui a cura com esse rei de copas, esse guardião do coração, o guardião do coração, e essa carta da criação. Me faz pensar muito em acolhimento, em abraço, sabe? Aquele abraço, aquele carinho de mãe que é um porto seguro, inclusive. Não só para filhos, se você não estiver ou não pretende ter, né? Pode ser aqui para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você quer bem, para as pessoas que você ama, que confiam em você, te veem como esse porto seguro. Isso também é parte do seu propósito, ser esse porto seguro para os outros, para você em primeiro lugar, mas para os outros também, aqui, com essa energia dessas cartas. Aqui, o lago também me traz bastante disso. Como eu disse, é a energia de Peixes, que fala de imaginação, fértil, né? Tem aqui um monte de coisa acontecendo nesse lago. Me remete a energia da prosperidade. Até aqui me faz pensar muito em Oxum, uma orixá, né? Que é da prosperidade, ela rege essa prosperidade e também é a energia da mãe, da maternidade. Então tá tudo aqui de alguma forma meio conectado. Mesmo que você não seja, pode ser que você tenha um dom natural para maternidade ou para paternidade, mas mesmo que você não tenha isso por um filho, né, por uma vontade de ter filhos, aqui isso é muito forte em você, como se fosse alguém que, a minha impressão, né, que é alguém que acolhe, que abraça, que cuida, que olha pelos outros. Isso sim pode passar por várias profissões, por exemplo, inclusive profissões de cura, né, a área tanto de saúde quanto psicologia, quanto as áreas holísticas, os trabalhos holísticos, né, de terapias. Falei que não ia falar sobre isso, mas como tá me vindo aqui, pode fazer sentido para algumas pessoas. Mas, indo muito além, essa cura que a gente tem aqui, como propósito, é a cura de si mesma, ou de si mesmo. É você fazer isso tudo antes de qualquer coisa por você. Fazer, cuidar, abraçar, nutrir o outro, mas você em primeiro lugar. Você precisa estar bem, você precisa estar forte. Você precisa, quando eu falo aqui da prosperidade, eu falei bastante disso no primeiro grupo, que saiu uma carta especificamente falando disso, mas tá vindo aqui também essa coisa de a vida em fluxo, uma vida próspera, uma vida não escassa. É um desses trabalhos diários de você se colocar nessa energia da prosperidade, para que você reconheça tudo isso aqui, toda essa força, todo esse potencial, esse poder. Inclusive, soltando, né, confiando. Quando eu falei sobre uma pessoa controladora, passa também pela confiança. Confiança para muitas pessoas num plano maior, confiança numa energia divina regendo a sua vida, que nunca vai deixar faltar nada. Você sempre vai ser amparada por essa espiritualidade, por esse plano divino que tá ali te ajudando, te amparando, te apoiando, te acolhendo, para que você passe por esse processo, por esse trabalho, faça esse trabalho interno aqui de desenvolvimento, de busca de si mesma. Isso é propósito. Para que você, falando aqui
antes de falar disso, né, eu fiquei de olhar aqui, de ler, que eu tinha esquecido já a frase da carta da Guardiã do Coração, e tem tudo a ver, né? Ame e se permita ser amada. Um dos seus propósitos é amar, é entregar, derramar esse amor materno, né? Esse amor de cuidado, de carinho, de proteção para os outros e se permitir receber também, se dar para si mesma e receber dos outros, fazer essa troca, oferecer o seu melhor para o mundo e receber o melhor do mundo, se abrir, aceitar o melhor do mundo, que o mundo tem a te oferecer. Cuidar do seu coração nesse sentido, nutrir esse amor por si, pelo mundo, pelos outros e curar as feridas, curar as dores que podem ter sido criadas ao longo do caminho. Isso tudo faz parte. Aqui esse Rei de Copas está nesse lugar. Outra coisa que esse rei traz é como propósito, né? Falando especificamente dele. Ele por si só é a própria cura, né? É olhar. Um dos seus grandes propósitos é olhar para dentro, olhar para si, investigar as suas emoções, curar as suas emoções, seus sentimentos, suas feridas emocionais. Isso é uma parte essencial para você aqui, porque isso abre espaço interno para todo o resto. Isso te permite olhar o outro e se abrir para o outro, ao invés de criar barreira entre você e as outras pessoas. Isso te permite amar e ser amada, como diz aqui a Guardiã do Coração. Isso te permite ser esse porto seguro para os outros, sendo para você em primeiro lugar. Você só vai conseguir ser para o outro se você estiver forte consigo mesma. E eu diria que, finalizando aqui, duas outras coisas que eu tenho para falar. Tudo isso passa também, ou um dos outros propósitos, né, pode ter a ver com tudo que eu falei até aqui, ou não, para algumas pessoas, mas um desses propósitos é se libertar de padrões, de crenças. Aqui eu sempre acabo vendo muito esse condicionamento. Aqui essa carta me faz muito pensar, numa leitura como essa, né, principalmente, me faz pensar numa questão de crenças familiares, por exemplo, de padrões familiares. Não tá em foco, né? Por exemplo, esses padrões de escassez, de você não conseguir viver em fluxo, né? Soltar um pouco as rédeas, se divertir mais, aproveitar o bom da vida. Pode ser um padrão familiar isso. Mas aqui também pode ser algo que você traz da sua alma. Seu espírito trouxe isso como uma das suas missões aqui nessa vida, que é trabalhar isso. Se libertar desse condicionamento, dessas amarras, dessas crenças e padrões que foram construídos e se acoplaram, digamos assim, à sua alma. Parte dessa missão que você tem aqui é soltar isso, soltar o controle também nesse sentido, se libertar dessas correntes que você talvez venha arrastando há várias vidas, eu diria, né? Ou há vários anos, se for algo que faz mais sentido para você. Por que eu tô falando isso? Eu conecto com a última coisa que eu ia falar. Essa carta do adiamento me faz pensar muito em uma vida muito travada, muito limitada, difícil. E aí você precisa perceber, né, se identificar ou não. E aí você entende se isso é pra você ou não. Se essa parte da mensagem é pra você ou não. Mas sabe quando parece que nada dá certo? Parece que eu tento sempre dar o meu melhor, eu faço tudo que eu posso, mas nada nunca dá certo. Sempre alguma coisa fica pra trás, alguma coisa puxa pra trás, eu preciso rever, refazer, eu não tenho o resultado que eu gostaria, eu nunca alcanço aquilo que eu gostaria.
isso aqui me parece um dos padrões e me parece também que é uma das questões que você veio aqui trabalhar como propósito de vida, como propósito de alma. Vou usar aqui algo que eu já falei, né? A busca pela estabilidade que você não alcança nunca. Eu quero um emprego melhor, eu quero uma vida de um determinado jeito, para isso eu preciso, por exemplo, ganhar tanto no meu trabalho e eu nunca consigo. Sempre tem um impedimento, sempre tem um bloqueio e eu nunca chego lá. Isso sempre vai ficando para depois, essa estabilidade. Isso faz parte do processo. Encontrar a chave que vira isso, que faz esse adiamento parar e as coisas acontecerem. Assim como faz parte também desse processo todo, você entender... Eu vou usar aqui a palavra humildade. Não sei se é a mais indicada, mas eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Seria... Só um minuto. Seria você entender as suas limitações e a humildade no sentido de eu aceito que as coisas são como são e eu vejo como eu saio disso. O que eu faço em relação a isso? Ao invés de ficar batendo de frente. Eu quero porque eu quero que seja desse jeito. Isso também é aprendizado. Não é do seu jeito. Você pode querer. Mas se não tá dando certo, aqui é interessante que você perceba se você não está querendo algo que não é pra ser. Não é seu. É de outro jeito. E aprender que muitas vezes vai ser de outro jeito, porque você não sabe tudo, você não controla tudo, existe um plano maior te guiando e te amparando, e o seu papel é aceitar e fluir junto. Percebe como tudo está conectado? Eu usei a palavra humildade porque precisa muitas vezes de resiliência, de você olhar e entender que isso é uma fase, isso é um momento, esse obstáculo, esse desafio, ele não vai ser eterno, isso vai passar. Então ter essa resiliência, né, de apesar das dificuldades, eu insisto naquilo que eu quero, mas sem ser cabeça dura, de só pode ser do jeito que eu quero. Aqui uma das primeiras coisas que eu falei foi a flexibilidade, a maleabilidade. Eu entendo e eu me adapto. Eu vejo então qual será o melhor jeito. Isso tudo faz parte aqui do seu caminho, da sua jornada. Então, tô falando isso só amarrando, né? Não sei se ficou claro. Eu vejo aqui essa carta trazendo uma ideia de que muitas vezes você pode ter vivido até o momento presente, né? Uma vida inteira olhando para as coisas que acontecem e nada dando certo, com essa sensação de nada dá certo, não chega nunca, eu não consigo nunca. E isso tem tudo a ver com um dos seus grandes propósitos nessa vida. É exatamente passar por isso, mas não sofrer com isso. O que eu quero dizer é passar por cima disso, para entender que você é muito maior, que você tem uma capacidade muito maior e que um dos seus grandes objetivos é conseguir exatamente o que você quer. Talvez não do jeito que você está achando que vai ser, mas conseguir alcançar essas conquistas. Se estamos falando de conquistas aqui materiais principalmente, né? Mas não só. Também, como eu disse, aproveitando essa carta, isso passa por uma estabilidade emocional, mental, espiritual. Isso tudo é a base que abre espaço interno para que você construa essa estabilidade material. É manifestado no mundo concreto depois que passa pelos outros planos, né? Pelas outras dimensões. A gente é feito de vários corpos, né? Então, assim como, por exemplo, uma doença se manifesta no corpo físico depois de passar pelos outros corpos, isso aqui também funciona nesse caso, nessas situações.
Só chega no plano material uma realização depois que ela passa pelos outros planos. E entender, compreender, aceitar e trabalhar junto ao invés de impedir que esse fluxo aconteça é um dos seus grandes propósitos. E é isso que eu tenho para você. Como mensagem, você que escolheu a opção número 2, me conte nos comentários se fez sentido, se você se identificou com a leitura. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Lembrando de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. E eu espero te ver no próximo. Até lá!